Hoje o inimigo não tem mais onde pegar, não tem mais documentos, ele não tem mais como nos acusar na essência, de fato. Por isso que a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então ele fica falando um monte de coisa nos nossos ouvidos, mas você pode virar para ele e dizer: pai, eu não tenho mais nada contigo, eu não te devo mais nada, e não pelos meus méritos, mas porque Jesus, meu Senhor, pagou para mim essa conta. Pagou essa conta, eu não devo mais. Então, dizia o poeta: o justo não perdoa, ele faz justiça, e Deus fez justiça em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, e em Cristo Jesus Deus revelou a maior, a mais profunda e absoluta expressão de amor. Aí dizia o poeta também, agora saca, né? Os mais antigos aqui devem lembrar desta música: se isso não for amor, o oceano não existe, as estrelas não existem, né? Aí o céu não é real, se isso não for amor. Mas isso é. Entretanto, à luz desse texto, o apóstolo Paulo, argumentando a respeito do poder da cruz, desta mensagem que é loucura, ele traz algumas lições muito interessantes para nós. Ou seja, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do ser de Deus, a cruz foi indispensável para conciliar esses dois atributos de Deus, amor e justiça. Mas para nós, a cruz tem um significado ainda mais profundo, né? E eu gostaria de destacar algumas lições disso. A cruz, para nós, ela transformou o que era símbolo de condenação em símbolo de libertação. Isso é interessante, né? Por isso que, ao longo da história, a cruz foi um dos clássicos símbolos do cristianismo, né? Aqui no Brasil, ainda hoje, nós temos uma certa dificuldade com a cruz, né? E muitas das nossas igrejas não a têm, e muitos membros, muitos crentes antigos até se escandalizam com ela, né? O apóstolo Paulo diz que é os de lá de fora que tem que se escandalizar com ela, não nós, porque a pregação dela é loucura. Alguém lá fora vai dizer: como é que esse bando de gente aí fica pregando aquele sujeito que foi crucificado, etc, etc. Mas para nós é poder, é isso que mudou a minha vida, mudou a sua vida. Mas aqui no Brasil tem uma história, inclusive tem um fundo aí sociológico interessante. Em 1810, com o Tratado de Abertura dos Portos, né, foi permitido, especialmente que americanos e europeus viessem para o Brasil, e como na época a religião oficial do Império era o catolicismo romano, permitiu-se então que europeus e norte-americanos viessem para o Brasil com algumas condições. E lá no Tratado de 1810 tem lá algumas destas cláusulas, e uma delas é que eles até poderiam trazer a forma de culto deles, mas não poderiam construir templos no estilo gótico. Esse é um detalhe interessante. Nós temos poucas igrejas protestantes no Brasil com a construção estilo gótico, poucas delas, né? A maioria igual a nossa aqui de São Vicente, né? Segundo, no tratado rezava que também estes lugares de reunião dos protestantes não podia ter a identificação, né? E portanto não podia ter cruz do lado de fora. E um detalhe interessante: como nossa igreja presbiteriana é a segunda, né, historicamente, que veio para o Brasil, após esse tratado, né, em 1855 chegam os congregacionais, em 1859 chegam os presbiterianos. É interessante, os mais antigos sabem, até placa da nossa igreja é difícil você achar. Tem vezes que você para na frente do templo e tem que ficar olhando para lá e para cá, porque não tem nenhuma plaquinha desse tamanho dizendo que ali é uma igreja presbiteriana. Mas isso tem uma tradição, tem uma razão que vem de longe, né? E muito menos a cruz não podia ter. E por causa disso, realmente
Muita gente até hoje estranha quando chega numa igreja protestante e vê uma cruz lá, né? Mas não foi sempre assim. Não é essa a história da igreja. De fato, a cruz é um dos símbolos clássicos do cristianismo e da igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que esta é a nossa mensagem, é isso que nós temos que fazer. A cruz, na época do Império Romano, ela era símbolo de condenação. Todas as vezes que se erguia a cruz no Império Romano, se erguia para condenar alguém. Todos os súditos do grande império, todos os cidadãos daquele império sabiam que se a cruz fosse erguida, alguém tinha sido condenado. E isso aconteceu com o Senhor Jesus. Ele foi julgado e condenado, mesmo sendo inocente, e se ergueu a cruz para cumprir aquela condenação. Portanto, naquele império, a cruz era símbolo de condenação. Condenação. Inconscientemente, nós ainda trazemos esse símbolo na nossa mente, né? Eu mesmo já ouvi várias pessoas referirem-se à cruz como algo ruim, né? Ele disse: pastor, essa é a cruz que eu tenho que carregar. A mulher dele ficou velha, feia e tal. Ele disse: agora essa é a cruz que eu tenho que carregar, né? Para o resto da minha vida. Prometi, eu vou carregar, né? E pega o texto lá de Lucas 14, a partir do verso 25, quando Jesus vai falar para os empresários aqui da igreja, que ainda começa, lá tem um verdadeiro pano de fundo para planejamento estratégico. Pode pegar lá. Mas o fato é que, naquele texto, Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim, né? E aí muitos interpretam lá como sendo algo pesado, difícil. Não pode ser. Se fosse essa a interpretação, Jesus teria mentido e nós estaríamos enganados aqui, porque Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve. Então como é que você está reclamando? Mas a gente traz esse contexto lá do Império Romano, da cruz como condenação, e acha que é uma coisa realmente pesada, difícil, né? E nós então hiperbolizamos a cruz física de Jesus Cristo. O que pesou sobre Jesus não foi o madeiro propriamente dito. O que pesou sobre Jesus, na linguagem profética de Isaías, foram os seus pecados, os meus pecados, as nossas enfermidades. Isso é que pesou sobre Jesus. Mas muitos ainda têm essa imagem de que a cruz realmente é de condenação. E era naquela época. Mas em Cristo Jesus, aquilo que era símbolo de condenação, para nós hoje é símbolo de libertação. Nós estávamos escravizados. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, escrevendo também aos Coríntios, nós éramos escravos do pecado. Estávamos mortos, escrevendo aos Efésios, ele diz: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A cruz se ergueu para nos libertar daquele jugo, para nos libertar daquela situação, para nos colocar numa outra posição. O que Jesus fez foi uma mudança de estado radical, ou seja, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos colocou agora numa outra posição diante de Deus. Portanto, todas as vezes, é para isso que existe a Santa Ceia, né? O objetivo de Jesus foi exatamente isso. Era o objetivo da Páscoa antiga, e a nossa nova Páscoa é o objetivo de trazer à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança. Todas as vezes que participamos da Santa Ceia, nós temos que lembrar que Deus em Cristo mudou aquilo que era símbolo de condenação em símbolo de libertação. Conhecereis a verdade, e na verdade vos libertará. Fomos libertos em Cristo Jesus, através da cruz do Senhor Jesus. Segundo, a Bíblia deixa bem claro também que na época do Império Romano, e esse símbolo é muito mais forte também na nossa época, a cruz era símbolo de morte. Primeiro, a cruz era símbolo de condenação. Toda vez que se levantava a cruz, alguém tinha sido condenado. Isso era tácito naquela época. Pois bem,
Mas todos sabiam também que a cruz era símbolo de mortos. E esse símbolo é muito profundo na nossa cultura hoje. Você está viajando em qualquer lugar do Brasil e à beira da estrada, de repente você vê uma cruz. O que vem à sua mente? Teve um acidente, alguém morreu ali. A cruz trouxe à sua mente símbolo de quê? Morte. Na época do Império Romano era assim, e hoje não é muito diferente aqui no nosso caso, né? Você olha para a cruz como símbolo de morte. Por isso que em filme de terror sempre tem cruz, né? E vai por aí fora. Mas isso vem na nossa mente, que a cruz é símbolo de morte. Mas olha como Deus é poderoso, maravilhoso. E por que o apóstolo Paulo diz que essa mensagem, que é loucura lá para fora, para nós ela é poder de Deus? Ela é poder de Deus porque ela conseguiu transformar aquilo que era símbolo de morte em símbolo de vida. A Bíblia diz que Deus nos deu, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos todos mortos, distantes de Deus, mas através da cruz de Cristo Jesus, nós fomos ressuscitados. Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Portanto, hoje, todas as vezes que eu participo da Santa Ceia, ou que eu olho para a cruz do nosso Senhor Jesus, eu me lembro que ela significa a minha vida. Sem ela, eu continuaria no meu estado, teria continuado no meu estado de pecado e de miséria, longe do Senhor. Então, a Santa Ceia não é um sacramento de só menos importância, não é algo para ser barateado, vilipendiado, não, levado assim de qualquer maneira, não, é um momento extremamente importante para nós. É por isso que nós entendemos que a Santa Ceia é um meio de graça, né? Teologicamente nós temos 3 meios de graça: a palavra, a oração e os sacramentos. Os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, meios de graça, são ferramentas através das quais Deus nos abençoa. Então quem participa de maneira digna, e aí quando a Bíblia fala de maneira digna, significa de maneira consciente, sabendo o que está fazendo, porque a dignidade aí de fazer jus, essa você não tem, eu também não tenho, é Jesus que nos deu. Mas é a consciência que o texto está dizendo, você tem que saber o que está fazendo. E naquele momento, você tem que lembrar da cruz de Cristo, que era símbolo, e é até hoje, para muitas pessoas, símbolo de mortos, mas para nós é símbolo de vida. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E por último, naquela época, e de certa forma ainda hoje, a cruz também, além de ser símbolo de condenação, além de ser símbolo de morte, também era símbolo de derrota. Isso era curioso, né? A cruz significava no Império Romano o fim da linha para o bandido. Era o fim da linha para o bandido. Ele só podia ir até a cruz, dali para frente ele não ia mais. Acabava ali a história de bandidagem, né, dele. Então ela representava a derrota daquela pessoa. E foi isso que o diabo tentou fazer com o Senhor Jesus. E ele festejou naquele dia, né? E festejou no sábado, mas foi derrotado no domingo. Porque a Bíblia diz, e aí o apóstolo Paulo termina o texto de 1 Coríntios 15, mostrando exatamente esta evolução maravilhosa. Chega no final e ele diz, e brada em bom som: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória do Senhor Jesus. Então aquilo que era símbolo de derrota, para nós hoje é símbolo de libertação, símbolo de vitória, símbolo de vitória. Nós só somos vencedores em Cristo Jesus. Pessoa que não tem Cristo, por mais bem sucedida que ela seja aos nossos olhos lá fora, aquele sucesso dela é irrelevante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus.
E foi isso que Deus ensinou para Davi. Davi foi um rei poderoso e tudo, mas de repente ele começou a se preocupar com o sucesso daqueles ímpios lá fora. Salmo 37. E ele vai orar e reclama do Senhor, né? E diz lá: puxa, mas eles não servem o Senhor, e como eles estão prosperando? Você percebe o pano de fundo do Salmo 37 exatamente assim. O coração dele é amargurado. Tanta gente que não servia a Deus, ímpios na essência, e que estavam prosperando dentro do reino. E ele deve ter reclamado para Deus várias vezes. E no Salmo 37, o Espírito de Deus coloca no coração dele aquele hino do Salmo 37 e diz para ele: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que prosperam nos seus maus caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai verificar. Já é uma profecia lá para frente. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele levou tudo que não prestava na minha vida, na sua vida, etc. E encravou a cruz. E aquilo que era símbolo de derrota virou para nós símbolo de vitória. De repente a minha vida mudou. De repente a minha vida transformou. De repente eu nasci de novo. E nasci agora vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vitoriosos, mais que vencedores. E aí, o apóstolo Paulo experimentou isso na vida, experimentou na carne. E ele escreve então aquilo que para mim é o texto mais profundo do apóstolo Paulo. Mais profundo do apóstolo Paulo. Romanos 8, quando ele chega a partir do verso 31, 32, e diz lá: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E aí ele vai desenvolver o texto dizendo lá que nada nesse mundo, nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes do presente, nem do futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então hoje, quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu participo da ceia do Senhor, vem ao meu coração, vem à minha mente que eu sou vitorioso. E aí não tem nada de mensagem positivista não. Você é na essência hoje. Eu não preciso ficar aqui te dando 7 passos disso ou daquilo outro, mas você pode colocar no seu coração que em Cristo você é mesmo. Porque aquilo que era símbolo de derrota para você hoje é símbolo de vitória. Você não está mais morto ou morta nos seus delitos e pecados. Você já passou da morte para a vida. João 3, no verso 16, né, declara o amor de Cristo por nós, mas logo depois, no 17, 18 e 19, vai mostrar que aquele que crê já está absolvido. O que não crê já está condenado. Então eu posso hoje ter esta certeza em Cristo Jesus. Eu não preciso ter dúvidas. Eu posso declarar em bom e alto som: Jesus é meu Senhor. E exatamente por isso é que eu olho para a cruz como símbolo hoje de libertação, como símbolo hoje de vida, como símbolo hoje de vitória. Isso é que a cruz representa para mim hoje. E aí sim eu posso dizer, como ele disse aqui no texto: eu não me envergonho do Evangelho da cruz, das boas novas da cruz. Eu não me envergonho. É escândalo para os outros lá fora, mas para mim é poder de Deus. Amém, irmãos? Esta é a verdade da cruz. Glória a Deus. Aí nós podemos cantar a respeito desta mensagem da cruz e podemos participar da ceia do Senhor. Aí o hino do nosso cenário: de cruz se erigiu, mas ela representa para mim libertação, vida e vidas e vitória, agora e no porvir. Agora e no porvir. Agora já está. No porvir será a glorificação. Quando, de fato, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, quando Ele tirar o pecado do mundo, e nós para sempre vivemos com Ele. É isso que a Santa Ceia representa. Por isso que Jesus disse que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Então, isto é instrumento de consolação até que Ele volte. Devemos fazer isso.
Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos para nós orarmos e nos prepararmos para a ceia do Senhor. Vou tomar a liberdade de convidar os presbíteros para tomar a santa frente para a nossa ministração. E os irmãos permaneçam em oração. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, agradecemos a Deus o privilégio de termos sido alcançados pelo poder da cruz. Aplica, Senhor, em nossos corações as verdades emanadas da cruz de Cristo. E realmente nós possamos tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, para nós e por nós. Abençoa-nos, ó Deus, de tal forma nós possamos verdadeiramente viver a cada dia, em todos os espaços da nossa vida, a verdadeira mensagem da cruz. O Evangelho da cruz possa ser visto em nossas vidas. Como igreja, Senhor, possamos ser testemunhas desse Evangelho até a volta do Senhor. Por isso, prepara os nossos corações para recebermos, ó Deus, este memorial eterno. E permita, Senhor, que as bênçãos invisíveis deste memorial visível possam encontrar lugar especial em nossos corações. E nós sairmos daqui, possamos sair, ó Deus, transformados pelas verdades deste memorial. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda escrevendo aos Coríntios, neste mesmo contexto, a despeito da igreja de Corinto ter muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades, o apóstolo Paulo entendeu que resolveria os problemas daquela igreja seria a mensagem da cruz. Quanto mais eles entendessem da mensagem da cruz, menos problemas entre eles teriam. Certamente teriam mais problemas com o mundo lá fora, mas menos problemas entre eles. E é por isso que ele chega então no capítulo 11, logo adiante, e vai dizer aos irmãos daquela igreja, a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: e isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.